CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de Cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e através também dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa aqui esse ano, 2026. Celebramos 24 anos transmitindo sempre aos sábados e com reapresentação aos domingos aqui pela Band, a nossa TV Barriga Verde, informações, entrevistas, viagens, matérias especiais, sempre levando a nossa cultura do catarinense para os catarinenses e através dos canais digitais ao redor do mundo. No programa de hoje a gente vai conversar com um novo, ela é um novo nome, já tem uma certa experiência, já está no seu segundo mandato, mas se a gente for fazer uma análise da política, dos grandes medalhões, ela ainda está engatinhando nesse processo. Já tem na bagagem grandes votações, a primeira com quase 4 mil, a segunda com quase 7 mil. Vereadora de Florianópolis, é expressiva, tem personalidade. Quem é do meio diz que não é uma tarefa fácil de conduzir, porque ela tem opinião própria, e isso é muito importante. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora de Florianópolis, Manu Vieira, a filha do Guto. Tudo Oi, bem, Manu? Nossa, eu ouço que eu sou a filha do Guto até hoje. E vai ser esse legado que o seu pai deixou, de um cara muito querido, muito amado, mesmo na dificuldade depois do acidente de moto, onde boa parte, eu conheci o Guto já em cadeira de rodas, mas sempre com aquele sorriso, com aquele ar de carinhoso. Ele era um cara, como a gente diz, querido. Deixou saudade. Até hoje, quando eu vou pra rua prestar conta do mandato ou que eu vou fazer campanha, alguém me para e eu falo assim, e tu é filha do Guto? E aí eu falo, nossa, pai, obrigada. Ô Manu, você nasceu na maternidade Carlos Correia, nascemos no mesmo local. Você é formado em nutrição pela UFSC. A princípio, se a gente colocar nutrição UFSC, te daria um lado de um mundo completamente diferente do que você atua hoje. Como é que foi a sua trajetória profissional, pessoal, culminando com a política? Olha, eu gosto de contar essa história porque tem muita gente que vai se identificar comigo. Eu sou manezinha, terceira geração, vim da educação pública, fiz UFSC, né? E ali na UFSC foi muito produtivo, eu tive bolsa desde a primeira fase, nunca entendi muito bem essa coisa de almoço grátis, e porque eu sempre trabalhei. Meu pai sofreu um acidente, né? Você conheceu ele na cadeira de roda, ele sofreu um acidente muito cedo, então eu tive que trabalhar desde muito cedo e essa condição me dava uma perspectiva um pouquinho diferente, talvez. Então, muito da UFSC, que é gratuita, ela veio com muito esforço, que eu reconhecia e que eu reconheço até hoje. Eu acho que quem está lá tem que entender que aquele é um espaço de ciência, um espaço que tem muita qualidade, sim, embora a gente esteja precisando resgatar um pouquinho mais do brilho que a UFSC já teve, né? Não necessariamente na sua produção científica, porque ainda continua produzindo muitas coisas boas, mas no espaço físico que realmente tem sofrido muito com as últimas gestões. Fora isso, eu vim da nutrição muito apaixonada, eu adoro empreender. Eu saí da UFSC para empreender com a minha mãe. Tivemos um restaurante e ali eu entendi que empreender é muito além do que a gente acha que é. Por isso que muitas empresas morrem no começo da sua carreira, né? Eu fui me especializar, fui buscar outros serviços, outros cursos, e quando eu vi, tinha essa conta que a gente não fala, que é a conta da burocracia que o Estado impõe, né? Então ali, puxa vida, tem uma coisa que eu não converso, ninguém da minha família é político, eu nunca votei em político, eu não tenho nenhum padrinho político, e aí eu pensava assim, tem duas coisas erradas, Léo. Eu, primeiro, que nenhum político conversa comigo, que sou dono de restaurante, antes de mudar alguma coisa. E segundo, que eu não conheço o nome de nenhum político. Aí que eu quis mudar e me envolver um pouco mais. Antes de a gente entrar profundamente na sua vida hoje, na política, eu queria falar um pouquinho sobre a nutrição. Nutrição
é uma profissão, é uma parcela da sociedade, um segmento, um assunto muito importante, porque se você tem o poder de se alimentar bem, a sua vida vai ter mais saúde, você vai aumentar a produtividade, você vai conseguir alcançar seus objetivos com uma facilidade muito maior do que uma pessoa desnutrida, com uma pessoa que tem uma alimentação ruim. Qual é a importância que a sociedade dá hoje para a nutrição no Brasil? Olha, eu acho, inclusive, desde a época que eu me formei até hoje, nutrição já era muito bem vista, era vista como uma profissão do futuro e eu escolhi, não foi à toa. Eu sempre gostei de trabalhar com uma parte da nutrição, que a gente tem várias partes. A parte dos restaurantes, que eu adoro o ramo da gastronomia e como ele se comunica com os alimentos e também com a questão sanitária, questão de produção, de ficha técnica. Hoje, Floripa é cidade gastronomia da Unesco, né? Desde 2014 a gente tem uma riqueza culinária incrível, a gente tem as ostras que estão no processo de indicação geográfica, e Santa Catarina tem 13 alimentos que têm indicação geográfica, ou seja, Santa Catarina são melhores por causa disso. Tem desde uva guete, até aquele queijo maravilhoso, até mel de melato. A gente tem oliveiras, azeitonas. Exato. E nutrição é falar de todo esse universo que mistura cultura alimentar, que mistura aquela sensação de laço, o que nos une, né? Aqui no Manezinho, poxa, o que nos une? Une uma tainha escalada com pirão, né? Então isso é muito legal, porque nutrição é cultura e também a questão do nutriente. Hoje a gente vive muito a situação do deserto alimentar. A gente viveu aí na pandemia, por exemplo, uma situação onde as crianças fora da escola tiveram que comer bolacha em vez de arroz com feijão. E aí a gente paga o preço disso, vendo os números da obesidade infantil hoje aumentando. E obesidade é uma epidemia, né? Precisa ser freada, e a melhor maneira de frear isso não é com Ozempic e Mounjaro, mas é com consciência de hábitos alimentares que envolvem comida de verdade. Dentro desse universo da nutrição que você se formou como profissão, trazendo para a profissão atual da política, que nota você daria hoje para o catarinense, mais especificamente para a região da Grande Florianópolis, em qualidade de alimentação da nossa população? Olha, eu vou ter que dar uma nota 5, de 0 a 10, porque, infelizmente, Florianópolis é a capital que mais consome ultraprocessado. Apesar da gente ter essa questão da qualidade de vida, de ter um contato com a orla, ou seja, a gente tem muita questão da atividade física. Somos a capital com o melhor IDH, temos também um dos maiores índices de atividade física, né, por número de habitantes. A gente vê isso aqui na nossa ilha, né? Tem muita academia legal, tem muita pessoa correndo, somos a capital da corrida de rua. Então a gente está investindo muito nesse nicho dos esportes, mas ao mesmo tempo a gente foi marcada como capital que tem maior consumo de ultraprocessado. Isso é muito ruim, porque o ultraprocessado é aquele alimento super embalado, com muitos ingredientes, acaba vindo com aditivo, com um monte de coisas a mais que a gente não precisa, e a gente vai pagar essa conta, né? Os especialistas dizem que a gente deve descascar mais e desembalar menos. Isso. Como é que o poder público pode auxiliar isso para a população que às vezes não tem informação ou que não tem condição? Olha, investir no começo é sempre o melhor investimento. Então, investir nas crianças é uma riqueza incrível, porque sempre que a gente investe nas crianças, a gente investe em formação de hábito, a gente investe em melhor saúde e consegue cultivar isso. Então, quanto antes eu mexo na alimentação da criança, melhor. E para isso o poder público realmente tem muita força. Nós precisamos estar na escola com a merenda escolar, que daí eu vou elogiar, Florianópolis tem um bom programa de merenda escolar, nós temos um bom acompanhamento, cardápio desenvolvido por nutricionista, tem um percentual interessante de alimento orgânico, agricultura familiar, então isso é muito bacana, a gente tem esse relacionamento com a nossa cultura alimentar e com o alimento de verdade. Mas também tem que levar isso para as famílias, porque o que acontece? Muitas vezes a família não continua esse hábito, às vezes por desconhecimento, às vezes por falta de acessibilidade, né? Às vezes por falta de tempo. Então, essa educação ela precisa ser continuada. Muitas vezes no projeto de contraturno, que a gente ainda precisa alcançar mais projetos, às vezes eles não dispõem das mesmas condições da escola e acabam servindo aquela bolacha com suco industrial, que é um péssimo condutor de hábito, né? Daí ali a criança aprende a não tomar mais água, aprende a tomar um suquinho docinho, né? Aí vem para o refrigerante. Então, uma vida que a gente não precisa continuar, né? E aí
quanto antes eu alcançar, melhor. Então, acho que o poder público tem essa função muito importante de mexer ali na infância, dentro das creches, dentro das escolas, nos projetos de contraturno e, se possível, esse braço da gente ir até a família para conscientizar a família desse bom hábito atingir a todos. Dentro da sua trajetória, saindo da faculdade, você já se meteu no lado do empreendedorismo, no lado de ser empresária, de meta, fechamento de mês, 13º, impostos. E aí, a realidade do Brasil, uma realidade que nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo é empresário, te causou impacto? Muito. Eu acho que todo mundo que já empreendeu na vida, e é muito legal, né? Teve essa última pesquisa da Quest, que ela falou que o sonho, uma percepção do brasileiro, assim, de mais da metade dos brasileiros é ser empreendedor. E muita gente nem sabe muitas vezes o que isso significa. Então, muita gente tem o sonho o quê? De ser dono do seu tempo. Mas, infelizmente, quando tu é empreendedor, eu acho que é o contrário, né? O tempo parece estar sempre fugindo de ti e tu tem uma responsabilidade muito maior do que, muitas vezes, o CLT, né? Que está disponível aquele X de horas. O empreendedor, não. Ele tem que fazer virar, ainda que seja à noite, seja final de semana, ele é o dono. E aí, essa questão de ser empreendedor pega muita gente desprevenido. Putz, eu não sei fazer custo do meu alimento, né? Muita gente vai para o ramo da alimentação. Eu fui, por exemplo. Aí tu não sabe ainda fazer formação de custo. Tu olha para o lado e diz, se fulano cobra R$5, eu também vou cobrar 5. Mas eu sirvo melhor que ele, então eu vou cobrar 7. Né? Então tu faz aquele jogo, mas tu não faz um preço ajustado ao que tu tá pagando. Né? Se tu consegue negociar melhor, se tu consegue diminuir teu custo, se tu consegue deixar mais eficiente, se tu consegue fazer negócios melhores, agir em consórcio e parceria com outros negócios, se unir ao associativismo. Então tem muitas opções que a gente acaba não investindo. E eu acho que hoje o poder público, no sentido de apoiar o empreendedor, tem o Sebrae, tem as entidades empresariais que acabam dando muito suporte. Mas até a pessoa se conectar, ela tem que tirar aquela cabecinha do sufoco. E esse tempo, ele é difícil, sabe, Léo? A gente entra num negócio e fica meio afogado nas contas, no funcionário que não vem, no pedido que não chegou. Então, equilibrar tudo isso é uma balança delicada. Eu gosto muito do empreendedorismo porque eu gosto de olhar tudo que é oportunidade. Olha, tem uma oportunidade ali. Será que tem uma solução? Hoje você continua com algum negócio? Você ainda é empresária? Eu dei uma pausa, porque eu precisava me dedicar muito e eu gosto muito de me capacitar, então hoje eu estou empreendendo dentro da política. Você foi para a faculdade, veio a parte teórica, depois já veio a parte prática como empresária. Quem foi que te apresentou a política em si, profissional? Candidatura, filiação e como é que tudo esse universo entrou na sua vida? É bem engraçado, porque eu não tinha esse apadrinhamento político dentro da minha família. Né? Eu não cheguei por nenhum grande nome, como você estava falando dos medalhões da cidade, eu não passei por nenhum deles, mas eu tinha essa vontade de me envolver. Primeiro eu precisava entender o que eu pensava politicamente, eu gosto muito de ler, sabe, Léo? Então tem um livro que pela Casa Branca é considerado um dos mais influentes, né? E se chama Revolta de Atlas, de Ayn Rand. E ali eu li esse livro meio por acaso e descobri que, nossa, me identifico muito com essa linguagem de liberalismo econômico, de empreendedorismo, de olhar o Estado como menor e o cidadão como o desenvolvedor, o indivíduo que gera riqueza. Eu, cara, gosto dessa linguagem, mas onde é que tem isso politicamente? Essa linguagem é o oposto que o Brasil pratica. Então, por isso que eu pensei, é isso que eu sou politicamente, mas onde é que tem? De que fonte que se bebe? Né? Então, fui conversando com algumas pessoas, entendendo que queria aprender mais sobre isso, e esbarrei em algumas pessoas que falavam sobre isso. Eu vou indicar aqui o nome do Bruno Souza, que foi quem me apresentou inicialmente, grupos, né, que estavam debatendo, que estavam se aproximando. Ele já tinha sido candidato por um partido. Eu pensei, que legal, uma pessoa que já foi candidata, né? E logo depois eu fui apresentado ao Partido Novo. Naquela época, um partido que estava se consolidando, se formando muito nessa linguagem que eu falei. Então, acabei me filiando a esse partido, fui 4 anos voluntária dele, né? Enquanto isso eu fazia mestrado, eu dava aula, eu estava coordenando um hospital. A política ela não chega muito naquele momento que tu tá assim, de pernas pro ar, ela chega quando tu quer mudar as coisas. Você teve uma passagem pela nutrição do Bahia Sul. Sim, fui coordenadora de nutrição lá. E aí é um universo empresarial e ao mesmo tempo com uma responsabilidade social e saudável muito grande. Foi uma boa experiência?
Foi ótimo. Eu amo o hospital, esse ambiente hospitalar, e eu acho que tem que ter muita vocação. Acho que tanto educação quanto saúde são ambientes em que, se você não tiver aquele chamado, aquela vocação, você não fica, né? Então, o ambiente hospitalar, ele te condiciona a meio que tu não saber o que é domingo, o que é terça-feira, né? Porque tu tá o tempo todo vivendo aquela rotina, né? E é muito intenso, porque é vida e morte, né? São pessoas que dependem muito de você e do seu cuidado. E então, esse comprometimento, ele tem que ser muito real e verdadeiro. E é apaixonante. Cada vitória de um paciente é uma vitória tua, é uma vitória de equipe, e a gente fica muito feliz. Então, acho que esse ambiente hospitalar, ele tem muito disso. É bem difícil, tem as suas dificuldades, tem o seu desgaste, mas ao mesmo tempo, cada vitória é muito comemorada. Então, eu vivi 5 anos muito felizes e escolhi sair em um dado momento, porque achei que tinha outros desafios para mim e estava certa. Chegou o momento da candidatura, logo que eu saí, e eu acabei sendo candidata. Aproveitando para falar para você que hoje nós estamos recebendo Manu Vieira, vereadora de Florianópolis. Eu quero, já que estávamos falando sobre o Baiaçu, mandar um beijo para a família Brincas, a Gabi Brincas e o Sérgio Brincas. Esse final de semana eu tive uma visita no Baiaçu, andei com a garganta fechada e o pronto atendimento, sempre muito, os profissionais muito atenciosos, a equipe, olha, foi muito rápido, e como é bom a gente ter um equipamento que sirva a população de uma maneira muito especial. Então, um beijo grande para a Gabi Brincas, para o Sérgio, para toda a equipe do Baiaçu. Sem dúvida alguma, já foi minha segunda casa por um período de saúde mais ou menos, e graças a Deus, hoje eu tenho voltado somente para fazer exames periódicos de prevenção com a equipe da Clínica Imagem, que está sempre conectada com o Baiaçu. Reforço o meu beijo e o meu abraço carinhoso a Gabi Brincas e ao nosso queridíssimo Sérgio. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento da CBA Empreendimentos, que em Ponta das Canas, quem vai falar para você é ele, Rodrigo Hilbert, para você conhecer um pouco mais sobre o Natus. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Estamos de volta hoje recebendo a vereadora Manu Vieira. Estava falando da CBA, como é importante a construção civil seguir, né, regras e aumentar e melhorar o padrão que a cidade tem para oferecer, né? A construção civil em Florianópolis, ela vem trabalhando, é um assunto muito importante, debatido na Câmara dos Vereadores, a responsabilidade, o bom senso dos empreendedores, mas a cidade precisa oferecer cada vez mais boas qualidades de opções de vida para que as pessoas, para aquelas que estão aqui e que querem melhorar de vida, e para aquelas que escolheram vir a morar em Florianópolis, que enfrentam uma grande dificuldade na habitação, né? Pois é, 60% das pessoas já são de fora de Florianópolis hoje. Não dá mais para ficar com bairrismo, não dá para querer que a cidade não cresça. Muita gente escolhe Florianópolis todo dia para viver. Né? É bem comum a gente pegar um Uber ou falar com alguém que escolheu vir para Florianópolis e arriscou tudo para vir, inclusive. Só que a gente precisa acolher as pessoas com dignidade. Por isso que discutir plano diretor, por exemplo, que foi uma discussão que foi recente, a gente aprovou um novo plano diretor agora em 2023, foi muito importante para a gente dar potencial de área construída de maneira formal. Porque, veja, Léo, a gente cresceu desde 2014, que era o último plano diretor, 30% a cidade, em mancha urbana, e quase tudo irregular. Isso é um mau sinal. Isso quer dizer que a gente não teve conexão nem de transporte público, nem de coleta de resíduo, nem de saneamento. Então isso é horrível para a cidade. A gente precisa crescer, e todo mundo fala crescer de forma planejada. Mas a verdade é que a gente não sabia que essa cidade seria uma das mais escolhidas nos últimos 10 anos pelas pessoas. Que a gente iria receber 120 mil pessoas. Então como é que cresce planejando desse jeito? Não tem velocidade que acolha. Por isso, era urgente que a gente discutisse plano diretor, e aí, com esse potencial construtivo, isso atrai gente qualificada para oferecer a opção, porque agora tem segurança para oferecer essa opção. Que de maneira informal, só a casebre jogada de um lado e de outro. Aí não dá certo. E essa mancha da construção civil que você estava falando, o principal problema é ser desordenado e ser de maneira irregular. Porque quando você faz um empreendimento com a autorização da prefeitura e de todos os órgãos, existe uma situação, uma fiscalização, é um outro tipo de
de amplificação para a cidade, né? Com certeza, e aí a gente pode falar de um padrão que fica muito mais digno, né? E aí para diversos públicos, porque eu acho que sim, tem um público muito qualificado que escolhe Florianópolis e que quer viver esse padrão. Ao mesmo tempo, também tem pessoas que precisam trabalhar aqui, que precisam de habitação que é mais acessível de maneira digna, que também precisa ter esse empreendimento e esse olhar. Então, acho que tem espaço para tudo isso. Isso só é conseguido, adquirido através de uma conversa muito clara do poder público com a iniciativa privada. Temos que ser parceiros. Temos que assegurar que esses empreendimentos super bacanas, eles vão ter segurança para ser construídos e que aqueles que têm interesse social também terão esse espaço. Já que a gente está falando da CBA, dentro do grupo da CBA tem os equipamentos da VivaCorp. Essa marca que tem um DNA com a música, com a conexão. Aquele imóvel que é o seu primeiro, é a sua vida, é o início, é o projeto, já é o início do seu sucesso. E quem vai apresentar para vocês os imóveis da VivaCorp é uma banda que é consagrada em todo o Brasil, chamada Menos é Mais. Confere esse material que é muito especial. Já que a gente faz por merecer. Pra vida ficar melhor, ela precisa de ritmo. E disso a gente entende. Ela precisa de carinho nos detalhes. Espaço para aproveitar, sorrir, viver. Precisa de momentos de alegria. De movimento, de surpresas boas, de encontros especiais. Afinal, você merece tudo isso. VivaCorp. Dê o play na conquista do seu novo lar. Muito bem. Hoje no nosso programa conversando com a Manu. Manu, primeira candidatura foi em 2020? Em 2020, na pandemia. Uma loucura. E você foi a primeira vez que saiu candidata e que se elegeu. Uhum. Você imaginava fazer quase 4 mil votos? Era o que você planejava? Você foi pega completamente de surpresa? Na reta final, com a sensibilidade, caminhando pelas ruas, já dava para sentir? Qual foi esse primeiro impacto dessa primeira candidatura? Olha, eu acho que qualquer um que ousar ter essa aventura ia tomar o susto que eu tomei. Primeiro que era pandemia, eu tava com uma máscara no rosto, as pessoas com medo desse relacionamento, de dar oi, de pegar um material, foi muito desafiador. Ao mesmo tempo, a gente baixou a cabeça e trabalhou como nunca. Acho que todo mundo deveria se candidatar em algum momento para sentir esse contato e sentir o que é participar da discussão da cidade, o que é participar de uma discussão com as pessoas. E não discutir da maneira que muita gente vem discutindo hoje, que às vezes é meio agressivo, né? Que é aquela coisa no confronto. Não. É achar um meio termo e dizer, pô, a gente vai ter que viver junto nesse espaço. Como é que a gente constrói juntos uma solução para o que nós entendemos que está errado? Então, eu acho que participar do debate político é muito vivenciar isso, e muita gente escolhe não participar, e isso é um erro. Acho que tem que se participar do debate de várias formas. Ser candidato é uma delas, foi um baita desafio, não imaginava que faria quase 4 mil votos, fui a 4ª mais votada na minha primeira eleição, e a mulher mais votada. E tenho essa honra hoje numa reeleição, onde eu escolhi trocar de partido, que também foi super desafiador, mas eu estou muito feliz. Por que trocar de partido? Já que o Novo era literalmente novo, que conversava com as suas diretrizes do início do pensamento dessa carreira e de repente ir para um outro partido que hoje atualmente é o PL. Olha, eu não era da política e ainda tem esse cheiro de não ser muito política, né? De pessoa que veio de fora da iniciativa privada e que gostaria de mudar muitas coisas da política mais tradicional. O Novo é uma plataforma muito bacana, que me ajudou a entrar, me ajudou a conhecer um pouco mais da política, mas que ainda não estava tão maduro para dar essa continuidade. E o PL é um partido que se transformou muito no partido que tem alcance nacional, um partido que tem uma projeção de mudar o Brasil, e eu queria fazer parte desse projeto, porque eu sempre vim para mudar a política. Foi o motivo pelo qual me envolvi. Eu não me envolvi justamente para construir um partido, mas para construir um Brasil. Esse momento que a gente vive do Brasil de polarização, acho que o brasileiro ficou muito tempo adormecido na questão política. Nós vivíamos entre pagode, samba e futebol e, de repente, de um tempo para cá, virou um assunto de família, com o seu lado negativo das suas brigas. Mas, por outro lado, hoje o brasileiro parece que ele, não vou dizer que ele entende de política, mas ele vive a política. Ele tem o seu candidato, ele tem a sua paixão. Ele tem uma opinião. Ele tem opinião. Isso é muito importante, muito favorável. Acho que até
diminuirmos a polarização e conseguirmos sentarmos numa mesa para discutir de maneira civilizada e com boas propostas, ainda vai um longo caminho. Mas hoje a realidade é do 0, passamos para 10 e quem sabe agora vamos precisar adquirir um equilíbrio. Para você, que é uma mulher extremamente estudada, que a gente percebe a diferença entre as pessoas que são movidas simplesmente pela paixão sem o lado crítico. Como equalizar isso? Como trabalhar? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que se a gente fosse tratar um pouco como se fosse saúde, a mesma doença que acusa de um lado, se a gente colocar na máquina do exame, vai dar no outro lado, talvez só mude a cor. Pelas paixões, pela falta de objetividade, por dificuldade no ouvir e na compreensão. Como é que faz para respirar e neutralizar tudo isso e alcançar um caminho muito mais saudável para o país? Olha, falei demais agora. Não, eu achei ótimo e acho que a tua percepção é de muita gente. Tem muitas pessoas falando que estão cansadas da polarização. Eu escolhi esse lado desde o momento que eu entrei na política. Eu estou à direita econômica, né? O que quer dizer? Eu acredito em menos Estado interferindo na economia. Eu acredito em mais dinheiro no bolso do brasileiro. Essa é a perspectiva que me move, né? Eu tenho muito acordo com valores mais conservadores, vivo eles, mas eu conduzo mais a minha pauta política pelo impacto econômico no bolso das pessoas, pela realidade econômica, porque eu acredito que dinheiro no bolso te dá poder de escolha, né? Eu escolho educação, eu escolho saúde, eu escolho porque eu quero bancar na minha realidade. E eu acho que isso tem que ser proporcionado muito mais pelo indivíduo do que pela arrogância de um Estado que sabe o que você quer melhor do que você mesmo, entende? Então isso é o que me pauta, isso é o que me move. E a teoria, tu está muito certo na questão da saúde, onde a diferença pro remédio e pro veneno é a dose, né? A teoria da ferradura política ela é justamente isso. Os extremos estão muito mais próximos do que toda outra envergadura. E é aqui que a gente deve, para a gente caminhar um pouquinho mais aqui, eu não estou dizendo que a gente precisa abrir mão de valores, isso jamais. Eu acredito muito numa política que é baseada em valores, mas informada por evidências. Então, evidências, falar de dados, falar com técnicos, trazer esse debate com as pessoas, caminhar no chão, é o que me mantém um pouquinho mais centrada para eu trazer algumas pautas que às vezes são muito polêmicas, mas que a gente pode trazer mais para o chão. E às vezes a pauta que a gente quer discutir não é polêmica, Léo, é saneamento, é posto de saúde. Isso não tem polêmica, isso tem dado, isso tem que ter conserto, isso tem que ter efetividade de política pública. Então eu acho que algumas pautas às vezes levam a emoção muito lá para cima para que a gente chame a atenção das pessoas, porque como tu falaste, tem muita gente dando opinião sobre política hoje, isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo a gente vive um dos maiores índices de abstenção na hora da urna. Ou seja, a pessoa fala, se desencanta, cria desesperança e nem votar lá vai. Né? A gente alcançou 30% de abstenção na última eleição. Então, poxa, que representatividade é essa? Eu preciso da sua opinião, mas eu também preciso da sua ação, sabe? Então eu convido as pessoas, através do teu programa aqui, para que a gente possa debater, mas que a gente também possa agir. Né? Participa de um debate que tu tenha interesse, veja o que está acontecendo na Câmara de vez em quando, né? Uma audiência pública, e claro, não tenho tempo para isso, beleza, mas e o voto? Pense no voto. Hoje no nosso programa, a vereadora Manu Vieira, aqui de Florianópolis, um grande nome. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes que têm uma cultura especial. Esse é o nosso DNA do Bom Vivan, que está celebrando 24 anos em 2026. O nosso programa tem oferecimento da Lamp Luz, são 3 endereços na loja de Florianópolis, no bairro do Estreito. Toda loja com 60% de desconto, é só você observar as peças. Eu quero aquela... Pode ter certeza que da etiqueta você pode colocar ali 60% de desconto. A hora é agora para você aproveitar na Lamp Luz. Eu já estou confundido até com a Escritolândia, que a hora é agora, porque a Escritolândia também tem uma super promoção muito atual. Então você vai ver agora o comercial da Lamp Luz, da Escritolândia e também das óticas Bom Viso. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia. São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais?
tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Muito bem, o nosso Bom Vivant de hoje, recebendo a Manu Vieira. Quero falar para você, gente, olha, Costelaria Ponta da Agulha, já que a gente tá falando de nutrição, uma costela bem feita, a melhor costela de Santa Catarina. A Ivete Sangalo esteve aqui recentemente em Florianópolis, foi na costelaria do Rio Tavares. Você encontra a costelaria no centro de Florianópolis, também na SC 401 e também na cidade de Balneário Camboriú. A Zeekr tem esses carros maravilhosos, elétricos, modernos, potentes, com design absolutamente encantador, que tem a sua oficina aberta para todo mundo levar o seu carro, com preços especiais, a tecnologia que a oficina tem, produz equipamentos de última geração. Te convido para conhecer a Zeekr no Jardim Atlântico. O Berry Bites é uma sobremesa maravilhosa, saborosa, saudável, nutritiva, que você pode compartilhar com a sua família, comer em casa, fazer aquele churrasco e no final do dia, cara, quer uma sobremesa especial, só tirar da geladeira, do congelador, oferecer para quem você ama. Berry Bites. Eu te convido para conhecer. Se você for agora, hoje ou amanhã, fazer aquelas suas compras no Super Imperatriz, tenho certeza que você vai encontrar um Berry Bites bem pertinho de você, porque você vai se apaixonar por essa sobremesa para lá de especial. Chegou o Fecha Mês Imperatriz. É barato, é real. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Macarrão instantâneo Renata ou lava-louça Quilar, R$1 no Superclube. Biscoito Traquinas ou ervilha ou milho predileta, R$2 no Superclube. Açúcar Alto Alegre ou lava-roupas Top Limp, R$3 no Superclube. Extrato de tomate Elefante ou pão Visconti, R$5 no Superclube. Papel higiênico Reale ou batata Pringles, R$10 no Superclube. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Vem pro Fecha Mês nos Supermercados Imperatriz. Manu, estamos quase encerrando o nosso programa de hoje. Agora, o que me chama a atenção é que você é uma mulher muito bem definida, você é da direita da economia, atuando pelo PL, que tem um pré-candidato de um lado, mas tudo isso não significa que a Manu está dentro de um quadrado e que ali ela vai ficar só naquele jeito, mesmo você sendo de um lado, esse lado às vezes pode enfrentar alguns questionamentos seus. Você é aquela pessoa que questiona, que às vezes, como a gente diz, incomoda, que perturba um pouquinho. Essa tua personalidade, ela é fácil? O que você ouve falar da Manu que chega até os seus ouvidos? Talvez não diretamente, mas através do seu universo de fontes. Pois é, Léo, a gente estava comentando antes até, eu fui tida como uma pessoa difícil, mas difícil num momento assim, ela tem valores claros e se tiver algo que ela não concorde, será difícil convencê-la porque ela não tem moeda de troca. Esse é o meu difícil. Meu difícil é não ter negociação por cargo, não ter negociação por emenda, não tem dinheiro que troque a minha opinião. Minha opinião tem que ser construída com base nos fatos, né? Se tiver um projeto que vier, que vá mudar essa perspectiva qual eu defendo com tanta clareza, eu defendo menos imposto no bolso do cidadão no final das contas. Então, se houver um projeto que vai aumentar o imposto, eu vou questionar, eu serei contra, né? Para me convencer do contrário, vai ter que ser muito bom de argumento, vai ter que flexibilizar ou negociar comigo, derrubar aquele projeto, melhorar aquela condição. Eu não vou assinar cheque em branco para a cidade, eu não vou negociar o futuro das gerações que estão vindo. Então, acho que o Brasil hoje ele já está com uma geração que está vindo, que está refém do governo. Porque a gente está criando uma dívida que está aí para anos e anos. E isso vem de irresponsabilidade fiscal. Então, nesse sentido, que eu sou difícil, sou mesmo. E aí, para mudar essa opinião, só se for bom para a cidade, só se for bom para o Brasil. E quando você não muda de opinião, e aí você vai encarar caras feias próximas de você, inclusive dentro do seu partido, como é que fica? Olha, já denunciei colegas meus, já denunciei cartel, já denunciei muita coisa. O MP tem uma longa lista aí com o meu nome. E algumas deram frutos.
Algumas a gente conseguiu trazer uma perspectiva de concurso para a Câmara, por denunciar cargo fantasma. Nós conseguimos quebrar um cartel das funerárias, porque denunciamos o cartel e conseguimos, inclusive, emplacar um projeto que abre a concorrência nesse tipo de serviço. Então, o cidadão de Florianópolis vai ter acesso a um serviço mais barato, porque tem mais concorrência, né, graças ao nosso enfrentamento de uma questão que era dura, que era um pouquinho arenosa ali, né, mas que a gente conseguiu enfrentar. Então, eu não me eximo de fazer as denúncias que preciso fazer. Às vezes me frustro, com certeza. A gente tem visto que a justiça, às vezes, tem caminhado a passos bem lentos para alguns tipos de processo e para outros não. Mas essa seletividade, ela acaba acontecendo com quem está lá. O que a gente não pode fazer é ficar calado e aceitar a omissão. Praticamente encerrando o nosso Bom Ivan, não posso deixar de falar para você do Rancho Açoriano. São 3 endereços em Florianópolis, em Coqueiros. Lugar maravilhoso, com aquela vista incrível de um bairro dos bairros mais charmosos da cidade. No Ribeirão da Ilha, que dispensa apresentações, aquela atmosfera única. E agora também no passeio Primavera na SC 401, para você fazer o seu almoço de negócio, para você reunir sua família, tanto nos dias de semana, almoço e jantar. E claro, no final de semana, um endereço com toda a estrutura, segurança, estacionamento e aquela comida saborosa que só o Rancho Açoriano tem para você. Fica a dica para você almoçar amanhã, domingo, num Rancho Açoriano bem pertinho da sua casa, da sua vida, dos seus amigos e do seu coração. Hoje a gente teve o prazer de conversar com a Manu Vieira, vereadora. Manu, o que a gente pode esperar de Florianópolis nos próximos anos? Florianópolis é uma cidade que é apaixonante, é apaixonada, mas que requer muitos cuidados para empreender, para morar, para usufruir. É uma cidade que está no caminho certo? Ela começou um caminho mais acertado ultimamente, isso eu devo dizer, mas ainda tem muito para corrigir, Léo. Ainda tem muito para corrigir dentro da estrutura política. Eu acho que a gente precisa de olhares mais ousados. Eu acho que nós precisamos fazer mais diálogos com a justiça, inclusive, porque Florianópolis é uma das capitais que mais responde processos junto ao Ministério Público. Nós somos uma ilha que tem uma grande sensibilidade ambiental, precisamos combater a insegurança jurídica, mas ao mesmo tempo preservar, porque o verde, essa combinação de verde com tecnologia, com montanha, é o que apaixona todo mundo, é o que traz as pessoas para cá. Então a gente tem que manter a cidade com o verde preservado, mas ao mesmo tempo em consonância com as pessoas. Uma nota que a vereadora dá para o prefeito de Florianópolis, Topázio. Eu gosto do Topázio. Tenho visto com alguma dificuldade algumas partes da equipe que eu acho que ele ainda está ajustando. A nota? Né? Eu vou dar nota 8. Nota 8, porque eu acredito que a gente tem uma questão que ninguém fecha os olhos para isso. Pessoas em situação de rua, né, e mobilidade são questões que ainda são gargalos de Florianópolis. Saneamento também coloco nessa conta. Saneamento e mobilidade já vem se arrastando há um bom tempo. E pessoas em situação de rua começou muito nesse período da pandemia. Então pegou ele no contrapé, né, como gestor. Eu entendo isso, que existe um tempo de assentar e entender o problema. Esse tempo já passou um pouquinho, agora a gente precisa de soluções mais encaminhadas. Obrigado pela sua vinda, sucesso, que seu ano seja muito vitorioso. Amém. Muito obrigada, Léo. Hoje a gente teve o prazer de conversar com a Manu Vieira. Um forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Até semana que vem. Tchau! O mês de abril é um mês solidário aqui no Village Praia do Rosa e eu te convido para fazer parte desta corrente do bem. Você pode desfrutar de um dia inteiro de descanso, mas com um propósito ainda maior. A partir de hoje até o final do mês de abril, você contribui com R$ 150 para a AVOS, a associação que há mais de 50 anos acolhe e ampara crianças e seus familiares em tratamento oncológico no Hospital Infantil Joana de Guzmão. E em contrapartida, você recebe de presente um voucher para usufruir de toda a nossa estrutura durante um dia completo em formato de day use. Funciona assim, você faz a contribuição de R$ 150 via Pix diretamente para a AVOS até o final do mês de abril e pode usufruir do seu day use durante todo o ano de 2026. Basta copiar a chave Pix na legenda desse vídeo, realizar a transação e nos enviar o comprovante até o final da vigência da campanha. Simples assim, e o seu passaporte está garantido para uma experiência
cujo valor é 100% revertido para a Avos. Existem histórias que são sensíveis demais para serem contadas por completo. E essa faz parte da minha, porque eu fui uma mãe acolhida pela Avos, em um momento muito vulnerável de saúde da minha família. Desde então, ano após ano, venho fortalecendo e apoiando essa corrente do bem em prol desses pequenos pacientes e seus familiares que vivem os dias mais desafiadores das suas vidas. Esse é um momento valioso, onde você ajuda e também vive um momento especial. Dê e use Avos, seu dia de descanso com um propósito a mais. Faça parte dessa corrente do bem. Zeekr Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Chegou o Fecha Mês Imperatriz. É barato, é real. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Macarrão instantâneo Renata ou lava-louça Quilar, R$1 no Superclube. Biscoito Traquinas ou ervilha ou milho predileta, R$2 no Superclube. Açúcar Alto Alegre ou lava-roupas Top Limp, R$3 no Superclube. Extrato de tomate Elefante ou pão Visconti, R$5 no Superclube. Papel higiênico Reale ou batata Pringles, R$10 no Superclube. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Vem pro Fecha Mês no Supermercados Imperatriz.